Muitos ficam para trás, até que o tudo é nada mais. Quando o silêncio é toda a resposta, se perde a direção. É certo que há um seguro chão, encoberto pela escuridão. Ainda há muito pra viver, além do que se pode ver. Há um lugar a pertencer. Ninguém desaparece no olhar daquele que nos viu do alto de uma cruz. Nem a dor o fez perder de vista quem apagou sua própria luz. Chance de notar tudo que eu procurei, o bastante era Ele. Quando encontramos Deus, a busca pode terminar. Mais do que ter um lugar, é ter alguém como Ele. É seguro confiar em quem movido por amor se faz o caminho para dar destino, para dar novo destino a quem se desgarrou. Ninguém desaparece no olhar daquele que nos viu do alto de uma cruz. Nem a dor o fez perder de vista quem apagou sua própria luz. Foi porque Ele veio a mim, eu tive a chance de notar tudo que eu procurei. O bastante era Ele. Quando encontramos Deus, a busca pode terminar. Mais do que ter um lugar, é ter alguém como Ele. É seguro confiar em quem movido por amor se faz o caminho para dar destino, para dar novo destino a quem se desgarrou. Cumprimento a todos com preciosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, estou aqui, iniciando juntamente contigo o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Eu gostaria de convidar você para fazer a leitura dos Salmos de número 11. Salmos que diz:
No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Glória a Deus. Esse salmo, esse canto do rei Davi, um canto de refúgio, demonstrando que a sua força e a sua confiança vem do Senhor. E eu gostaria de frisar um pouquinho o primeiro verso, parte A, onde ele diz: no Senhor me refugio. E com este versículo, eu quero iniciar este culto, iniciar esta semana, juntamente contigo. E que tanto eu quanto você possamos declarar diariamente: no Senhor me refugio. Amém? Porque o Senhor, Ele é a nossa proteção. O Senhor, Ele prova não somente aqueles que o amam, mas o Senhor prova tanto o justo quanto o ímpio. Mas aqueles que sabem e reconhecem o poder do seu Deus, conseguem se refugiar, conseguem reconhecer que está seguro. Que seja assim a minha semana e a sua semana, confiando no Senhor, dando a Ele a autoridade devida sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, porque pertencemos a Ele. Oremos ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, reconhecemos que tudo vem de ti, reconhecemos que a tua companhia é a melhor companhia que podemos ter. E é por isso, Pai, que estamos juntos neste momento para te exaltar, para te bendizer, para declarar que tu és santo e te convidar para ser o nosso convidado especial para este culto. Sabemos, Senhor Deus, do teu cuidado, sabemos, Paizinho de amor, que os teus ouvidos estão atentos às nossas orações, e é com a clareza do poder que reconhecemos que tu tens, que nós nos reunimos neste momento e declaramos que tu és o nosso Rei, tu és o nosso refúgio, tu és o nosso Salvador. Por isso, toma o teu lugar neste culto, toma o teu lugar nas nossas vidas, toma o teu lugar, Pai. Ó Senhor Deus, e recebe a nossa adoração. Te bendizemos, te adoramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós sabemos que o nosso Pai Celestial, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. E Jesus, por seu grande amor por mim e por você, se fez homem, habitou como eu e você, sofreu penalidades, mas continua com o poder nas mãos de perdoar o meu pecado e o seu pecado. E ao som deste louvor, nós possamos reconhecer
onde falhamos e arrependidos, nós vamos nos prostrar diante do Senhor. E eu faço um convite a você. Não estamos no templo, mas a partir de agora, a tua casa, o lugar que você se encontra, passa a ser o templo de adoração ao Senhor. E sabendo disso, se coloque diante de Deus, curve a sua cabeça, e se você sentir o desejo no seu coração, se coloque de joelhos e abra o seu coração ao nosso Pai Celestial, porque Ele tem poder de perdoar os nossos pecados. Ele tem poder, e por amor, você sabe disso, que Ele se entregou à morte de cruz, foi humilhado, foi cuspido, foi ferido, mas como ovelha, Ele caminhou até o matadouro, porque Ele sabia que ao terceiro dia Ele ressurgiria. Ele é a nossa certeza e a nossa alegria, porque somos salvos. O motivo da nossa salvação é Jesus Cristo. Eu te convido a arrependida, se colocar diante de Deus nesta oração. Confesse a Ele, uma oração silenciosa, mas com temor e respeito. A presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que está conosco, está aí contigo, pronto para receber a minha e a sua oração. Oremos ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar. E ao seu soprar, posso ver criar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Paizinho querido, nós nos prostramos diante de Ti, porque sabemos que não tem outro meio de sermos perdoados. Ó Senhor Deus, sabemos que não tem outro meio do qual nós vamos nos sentir livres para Te adorar. Por isso, Pai, antes mesmo de abrirmos os nossos lábios e Te entregar o nosso louvor, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos, Senhor Deus, que muitas vezes nós
andamos seguindo o conselho dos ímpios, nós nos assentamos na roda dos escarnecedores, nós muitas vezes nos portamos de atitudes, de sentimentos dos quais ferem a tua santidade. E é reconhecendo que, como filhos e filhas, entristecemos o nosso Pai. E este reconhecimento leva a cada um de nós a nos achegarmos a Ti e pedirmos mais uma vez: perdoa-nos. Perdoa-nos porque nós queremos Te entregar o nosso melhor louvor, um louvor sem peso, um louvor, Senhor Deus, livre de qualquer pecado. Purifica-nos agora, ó Jesus Cristo. Queima os nossos lábios com a brasa viva do Teu altar. Da mesma forma que Tu fizestes com o profeta Isaías, faze-o comigo e com aquele e aquela que está participando deste culto, para podermos frearmos os nossos lábios quando abrimos e falamos palavras torpes, quando ferimos ou quando muitas vezes, Senhor Deus, deixamos sair palavras, Senhor Deus, que não convém sair de um discípulo e uma discípula de Jesus Cristo. Te pedimos perdão. Perdão por pensamentos, porque muitas vezes olhamos, Senhor Deus, uma situação ou outra situação e não aceitamos na nossa humanidade, na nossa pequenez de pensamento. Nós olhamos e achamos situações injustas, situações que trazem incredulidade ao nosso coração. Pedimos perdão. Perdão por desejarmos aquilo que não é nosso. Perdão por muitas vezes, Senhor Deus, sermos omissos em situações das quais a nossa fala e a nossa postura pode fazer a diferença. Perdão, porque sabemos que perdemos também quantas oportunidades de falar do Teu amor, de apresentar a Ti, Jesus Cristo, como Salvador, e deixamos passar essas oportunidades. Nos perdoa, Pai, e nos ajude a sermos mais fortes. Nos ajude a vencermos diariamente tais comportamentos que não são aceitos por Ti. Não nos permita ficar rodando e rodando como o povo no deserto. Porque a nossa atitude, o nosso pecado, nos separa de Ti. Faz-nos melhor, Pai, a partir de então. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos agora sim louvar ao Senhor com o hino do nosso cenário. Vamos louvar o nosso Deus dizendo que Ele é o nosso grande amigo, Ele cuida de nós. Nossa
na palavra de Deus que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E nós sabemos que tudo o que temos pertence ao Senhor, não é verdade? E com alegria nós abençoamos a obra de Deus, abençoamos a missão, abençoamos, porque o Senhor tem provido por nós. E você que tem o seu dízimo, a sua oferta já reservada, nós vamos consagrar ao Senhor neste momento. E logo após essa consagração, nós vamos louvar ao Senhor com alegria. E que Deus possa continuar tocando a tua vida. Que você entre em contato com a nossa tesoureira Verônica. A situação do banco já está na etapa final para adquirirmos a nossa nova conta. Mas até então, contamos com a sua ajuda e com a sua compreensão. Entrar em contato com a Verônica e realizar um depósito ou ir até a igreja, entregar em mãos o seu dízimo, a sua oferta. A igreja ela tem alguns compromissos esses de forma local, compromissos de forma regional e também com a missão. Cada mês nós temos um domingo reservado como oferta missionária. E tem um domingo que a oferta não fica na igreja. Pela situação que estamos enfrentando, nós percebemos que algumas pessoas não estão tendo a facilidade de entregar o seu dízimo ou a sua oferta com alegria e gratidão ao Senhor. Mas eu venho aqui, como sua pastora, te dizer a importância, não pelo valor monetário, mas em primeiro lugar pela obediência à palavra de Deus e em segundo lugar, porque você, meu irmão, minha irmã, que é fiel no seu dízimo, na sua oferta, você abençoa a missão e você também contribui para a igreja local, para que esta também seja fiel aos seus compromissos. Porque se não tiver entrada, não temos como pagar, arcar com os nossos compromissos. E nós não queremos ficar aí em uma situação ruim. Queremos sim, também ser os abençoadores. Então, pense um pouquinho. Talvez você não tenha participado, entregado o seu dízimo, a sua oferta, devido à situação, você está desempregado, não tem problema, mas ore para que o Senhor abençoe e levante mais contribuintes para a obra de Deus, para a obra local, obra regional e para as missões. Mas você que tem a sua renda, que recebe ali todo mês, talvez 1, 2 meses você tenha falhado com o seu dízimo. Se for possível, tente entregar não somente o atual, mas também o que está atrasado, porque isso você estará abençoando e ajudando também a sua igreja local a arcar com as suas despesas. Amém? Que Deus te abençoe. Pai, neste momento queremos consagrar a Ti as nossas vidas em louvor e adoração. Que o Senhor receba a nossa adoração neste momento. Queremos consagrar os dízimos e as ofertas dos Teus filhos. Que o Senhor possa abrir portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Que o Senhor venha a abençoar, Pai, aqueles que com alegria sabem que mesmo que a situação da conta do banco ainda não está resolvida, mas tem, Pai, se mantido fiel, tem entrado em contato com a nossa tesoureira,
tem, Senhor Deus, entregado o seu dízimo e também a sua oferta, que o Senhor esteja abençoando. Consagramos a Ti e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a nossa tesoureira, abençoe o Ministério de Administração, que o Senhor abençoe o Teu povo na face da terra. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a cada um. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria? Irmãos, vamos cantar ao Senhor e dizer para Ele que estamos aqui na presença dEle e que viemos nos derramar na presença dEle, para que Ele venha e continue a nos abençoar. Em nome de Jesus, cante com alegria.
Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Façamos a leitura do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, os versos 5 ao 8, que diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Amém? Que o Senhor abençoe a minha vida e a sua vida ao receber agora a porção da palavra de Deus. Nós sabemos que estes versículos, este capítulo, ele trata de preciosas instruções de Jesus ao povo, de Jesus aos seus discípulos, de Jesus para a minha vida e para a sua vida. E estes versículos que nós fizemos menção para este culto, ele trata de um ponto muito importante, que é a oração. E eu gostaria de conversar com você em cima de alguns versículos como estes, porque muitas vezes nós deixamos de lado o costume de falar com Deus. Deixamos de lado os momentos preciosos que temos na presença de Deus. Deixamos de lado porque nós vivemos em um mundo em que cada dia estão surgindo mais e mais formas de tecnologia, das quais venham a nos facilitar em nossos trabalhos, em nossas reuniões, em nossos estudos e pesquisas, em nossos relacionamentos também nesse período de pandemia. Mas tem tomado um tempo absurdo da minha vida, da sua vida. E nesta noite Deus quer nos chamar a atenção para este cuidado. Porque este período que estamos vivendo é um período do qual eu e você não podemos simplesmente nos enchermos de atividades, sermos ativistas, não é verdade? E de repente, não temos tempo nenhum na presença de Deus. Não temos momento nenhum do qual nós vamos conversar com o nosso melhor amigo, com aquele que tem total paciência para nos ouvir. Conversa com aquele que podemos chorar e falar, trará um alívio, momento do qual está se tornando algo lá bem longínquo mesmo, porque não se tem praticado a oração, o nosso relacionamento com Deus é algo muito precioso. Tanto é que está registrado na palavra de Deus. E eu gostaria de conversar contigo nesse aspecto. Eu gostaria de falar com você na situação onde Jesus ele também critica a prática farisaica. Essa prática da qual alguns se levantam e oram e falam palavras belíssimas, se portam de uma maneira com uma certa autoridade, sendo sim conhecedores da palavra,
se vangloriam por este conhecimento, mas o seu coração está longe de Deus e a sua prática é uma prática farisaica, porque é uma prática de quem conhece, de quem fala, mas de quem não vive a palavra de Deus. Isso é algo absurdo, são atitudes hipócritas. E Deus não quer isso para a minha vida, Deus não quer isso para a sua vida. Deus não quer isso para a nossa família. Sabe, meu querido e minha querida que está conectado comigo nesta noite, eu gostaria de convidar você a perceber o quanto é importante você tirar alguns momentos e se colocar na presença de Deus, fazendo a leitura da Bíblia e falando com Deus, porque isso vai gerar em você uma maior intimidade, um relacionamento saudável. Ele se baseia em conhecimento. E como podemos conhecer o autor das palavras, o autor da Bíblia, se nós não fazemos uso da mesma, se nós não conversamos com ele, se até sabemos algo, mas não colocamos, não praticamos, não vivenciamos em nossas atitudes o que diz em sua palavra, estamos sendo hipócritas. Estamos agindo para que os outros vejam, enxerguem uma santidade que não é uma verdade na nossa vida. Nesta noite o Espírito Santo de Deus quer dar um basta nisso. E você sabe por quê? Porque os dias estão passando. As situações para muitas pessoas estão cada vez mais ficando piores. Pare e pense, quantos jovens estão tirando a própria vida, tirando a vida de muitos. Um caso recente, nós podemos até compartilhar aqui, porque passou no jornal uma jovem que ali se organizando para atacar a escola porque sofreu bullying, porque não estava satisfeita. Meu Deus, que situação triste. A tristeza no coração dessa jovem alimentou e gerou em sua mente uma atitude que ia trazer uma maior tristeza ainda. Quantos pais matando os filhos? Podemos citar o casal de idosos que matou e esquartejou seu filho, ainda colocou em 2 malas, desceu pelo elevador, passou num jornal. Quantos filhos matando os pais? Podemos citar o caso de um jovem que matou a sua mãe a facadas numa cidade próxima de Brasília. Quantas situações tristes, não é verdade? Agora eu posso te dizer uma coisa. Eu e você temos condições de clamar a Deus, de orar e pedir a Deus que liberte este mundo, que cure este mundo de todo o vírus, de toda a situação de doenças, não somente físicas, mas doenças emocionais, doenças psíquicas. Porque esses jovens, esses pais, essas mães que tiram a vida dos seus próprios filhinhos, ainda crianças, são pessoas que carecem também da misericórdia de Deus. São pessoas também que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer, e mesmo que eu e você em muitas situações achamos que é uma injustiça, que é errado, que isso e aquilo,
Mas a postura que eu e você temos que ter, meu irmão e minha irmã, é dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, tem misericórdia deste mundo, tem misericórdia dessas vidas. Ó, Paizinho de amor, liberta a nação, liberta este mundo dessa maldade humana, dessa frieza. Cure essas pessoas e que Deus venha ter misericórdia. Não somente deles, mas misericórdia de nós mesmos. Que muitas vezes queremos ser os juízes da situação. Mas a situação não começou no ponto que nós vimos em um jornal. A situação começou muito antes. E foram pontos que não foram tratados e foram crescendo, trazendo tristeza, frieza, trazendo a falta de amor. Façamos a nossa parte. Vamos orar pelo Brasil, orar por cada país, cada líder, ou gostando ou não gostando de quem está no poder, mas a nossa obrigação é orar, pedir que Deus sinalize, que Deus abençoe, porque se não for um bom governo, se não tiver atitudes dignas, nós é que seremos os grandes prejudicados, porque estamos sob a autoridade, sob o poder. Então, o nosso desejo e a nossa oração é que, independente de quem esteja numa posição de autoridade, nós devemos orar. E concordando ou não, nós devemos pedir que Deus tenha misericórdia. E não agirmos como os juízes da situação, mas agirmos como aqueles e aquelas que observam, na medida do possível, tem como ajudar, tem como realizar algo, que possamos realizar, que possamos fazer. Quantas pessoas, quantas famílias passando por necessidades de alimento. E você? Tem ajudado? Ou fez por onde matar a fome de alguém neste mês que passou? Estamos hoje praticamente finalizando este mês. Você teve alguma atitude como essa? Dar pão para quem tem fome? Se você não teve, você ainda tem a oportunidade de fazer isso. Deixe no carro, quando você sair para o seu trabalho, um pacote de arroz, bolacha, um litro de leite, seja o que for. Passou, enxergou uma pessoa numa situação de necessidade de alimento, entregue, abençoe essa pessoa. Se você tem, abençoe. Faça a diferença para aquela pessoa, para aquela família. Os outros não precisam ficar sabendo. O importante é que você agiu com o coração repleto de alegria, porque também abençoar uma pessoa e ficar, puxa vida, aquele leite ali, a minha esposa poderia fazer um belíssimo pudim. Ah não, puxa vida, esse arroz eu vou ter que comprar outro para mim. Não. Se você for abençoar uma pessoa com o coração assim, nem abençoe, porque você estará sendo hipócrita. Estará tendo uma atitude como a dos fariseus.
Não faça assim. Nós somos levados a agir, muitas vezes por aquilo que nós consideramos que é certo. Nós somos levados a agir muitas vezes devido à situação, o calor do momento. Como eu citei alguns exemplos que passou no jornal na semana passada. Talvez situações piores nós vamos ter notícias. Porque não é só a pandemia, não é só o coronavírus, não é só essa nova cepa que está trazendo tristeza para muitas famílias, que está arrancando vidas. Não. A maldade tem ceifado vidas, ceifado a alegria, ceifado sonhos. E uma pessoa sem sonhos, ela não encontra forças para vencer. Se eu e você permitirmos que todo este bolo enorme de situações adversas, de situações que nos trazem tristeza, de situações que muitas vezes até levantam um espírito de revolta dentro em nós, se nós permitirmos que isso tudo venha e arranque da nossa vida a alegria do nosso momento com Deus, do nosso relacionamento precioso com o nosso Pai Celestial, cada vez mais nós vamos nos sentir juízes das situações. Não permita que isso aconteça contigo, meu irmão e minha irmã, porque eu também me esforço para que isso não aconteça comigo também. E é com muito temor a palavra de Deus e com muito amor é que eu te digo a importância de você manter um relacionamento com Deus Pai, de você reconhecer que você precisa tirar momentos preciosos na palavra de Deus. E como eu disse, eu e você estamos recebendo uma orientação através da palavra de Deus. Jesus está alertando a minha vida e a sua vida, para que eu e você não venhamos a repetir a prática do fariseu, a prática do saduceu, que eu e você venhamos a orar, a conversar, a expor ao nosso Deus a situação que estamos enfrentando, a situação da tristeza de sair na rua, de ir ao mercado e ver algumas famílias passando necessidade. A situação de ver como anda a nossa saúde tão precária. A situação de ver quantos responsáveis por famílias estão padecendo porque perderam seus empregos e estão desempregados. A situação de ver pessoas enfermas, pessoas queridas, precisando de tratamentos e às vezes até já estão recebendo o tratamento apropriado para a sua enfermidade, mas que você, eu, não temos poder nenhum para tirar a pessoa da situação que está. Nós estamos recebendo o alerta de Jesus, porque na oração nós encontramos paz, na oração nós encontramos o calor do Espírito Santo. Na oração, eu e você temos a liberdade de sermos nós mesmos.
de falar com Deus. E se for da vontade dele, ele muda a situação. Você lembra de Jó? O livro de Jó, na palavra de Deus, lá um dos, se não me engano, o último capítulo, fala de um momento em que Jó, enquanto orava, Deus o curava. Ele ouviu dos seus amigos a tristeza, ele ouviu da sua esposa o momento do qual ela falou, deixa esse Deus. Ele ouviu dos seus amigos, olha aí, tá vendo, você perdeu tudo, olha como é que você está, isso e aquilo. Ele poderia pirar, não é verdade? Porque as pessoas próximas que poderiam ou deveriam ter uma palavra de esperança, uma palavra de conforto pela situação em que ele estava enfrentando, de enfermidade, de perdas, e perdas não somente financeiras, mas perdas de seus familiares. Ele ainda chorava o luto. E toda a sua situação de dor e coceira, enfim, que sofrimento. E aí chegam os bonitões lá dos amigos dele, ao invés de terem uma boa palavra, algo, olha Jó, nós estamos pedindo a Deus que, se for da vontade dele, ele mude a sua situação. Jó, continue crendo, Jó, sabe, trazer algo que pudesse renovar a esperança daquele pobre coitado. Não, fizeram muito, foi o contrário. A gente vê logo que eram pessoas que não tinham a sua vida, a sua intimidade com Deus em oração. Mas Jó, em um determinado momento, e com todo o seu sofrimento, a palavra de Deus diz que enquanto Jó orava, Deus ministrava a cura. E Jesus, ele deixou este exemplo para a minha vida e para a sua vida. Jesus, antes de fazer a escolha dos seus discípulos, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, Jesus foi orar. Jesus, no momento onde ele estava ali também sofrendo, antes da crucificação, ele se retirou para orar. Jesus, em alguns momentos da sua vida aqui na terra, ele incentivou a oração para escolher discípulos, para efetuar o milagre de pães, dos peixes. Jesus, ele demonstrava atitudes de uma pessoa que buscava no Pai o direcionamento. Então, seguindo o exemplo de Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, que também em diversas passagens em suas cartas, nós temos registradas na palavra de Deus, ele estava falando com Deus, ele estava orando. Em momentos de tristeza, em momentos de prisão, ele orava. E aí eu e você, que carecemos também da presença de Deus, do direcionamento de Deus, achamos que a oração pode ficar em um segundo momento, a oração pode ficar no período que me resta do dia. Não, a minha oração, eu vou tentar acordar mais cedo, e aí o celular desperta, né? Ou o seu relógio desperta. Ah, não, mas eu vou orar mais tarde, vou aproveitar esses 10 minutinhos, vou dormir mais um pouquinho, estou muito cansado. O Senhor sabe, Deus, o Senhor sabe.
Meu irmão e minha irmã, vamos acordar agora, a situação é agora, o momento é agora. Se você não fizer uma escala de prioridades, se você não colocar Deus no topo na sua escala de prioridades, as outras coisas você pode até não chegar a concluir, porque o tempo vai cada vez mais ficar escasso, porque cada vez mais você vai encher-se de atividades, cada vez mais você vai priorizando outras coisas ou pessoas, e Deus vai sempre ficando de lado, Deus vai sempre ficando para depois. Não é isso que Deus quer para a minha vida, não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer que eu e você sejamos pessoas, filhos e filhas tementes a Ele, mas principalmente aqueles e aquelas que mantêm uma intimidade, um relacionamento saudável com Ele. E relacionamento saudável não nasce de uma hora para outra. Relacionamento saudável, ele é alimentado diariamente. Eu e você precisamos acordar para isso, meu irmão e minha irmã. Jesus ensina na sua palavra. A palavra de Deus está repleta de momentos nos quais os servos de Deus paravam para orar. Nós temos acesso à palavra de Deus. Nós temos acesso ao templo. E tudo isso temos deixado de lado. Tudo bem que as nossas reuniões, como eu já disse, no templo, no momento, não estamos realizando, mas estamos pedindo a Deus que nos abençoe para voltarmos logo, logo. Mas mesmo que não estejamos dentro do templo, aí onde você está, é o lugar que você está adorando a Deus, é o lugar que você reservou e o tempo que você separou para adorar a Deus. Mas não faça isso somente no domingo, porque você vai deixando a parte espiritual sempre para depois e você vai ficando uma pessoa muito levada ao vento, porque perde a firmeza nos pés. Você não vai conseguir sentir-se tão seguro. E mesmo que enfrente situações, mesmo que as enfermidades ainda não estão totalmente sanadas em sua vida, enfermidades emocionais, enfermidades na área psíquica, enfermidades no seu físico, enfermidades no seu relacionamento no lar, não permita que as coisas fiquem assim. Recorra a Deus, volte-se ao costume de falar com Deus. Separe um tempo para Ele. Não deixe que a tecnologia, as reuniões, roubem o seu tempo com Deus. Porque se você hoje está me ouvindo, é porque esse Deus te concedeu o fôlego de vida. E é para a adoração, para o louvor da sua glória. Se nós temos vida, é para o louvor da glória de Deus. As situações podem não estar nada fácil aí fora, como não estão. Mas eu e você temos Deus conosco, temos a quem recorrer. Então não feche, não deixe de clamar a Deus, de orar. Conta-se que uma senhora foi fazer um check-up e, para sua surpresa, ao retornar para receber os resultados, o médico olhou para ela e falou: olha, minha senhora, infelizmente você está com isso, e eu vou ter que interná-la. Você vai passar mais ou menos uma semana internada. Ela: não, doutor, pelo amor de Deus, eu não quero ficar internada, não posso. Aí ele: tudo bem, então eu vou colocar aqui que a senhora tem que ficar de repouso absoluto, não pode sair de casa
no período de 10 dias, tomando essas medicações. Ah, doutor, pelo amor de Deus, eu também não posso. Mas minha senhora, é para a sua saúde. Não, doutor, eu tenho a minha igreja. Não, doutor, eu tenho meu momento de oração. Não, doutor, eu tenho os meus compromissos com a minha igreja. E aí o doutor falou assim, ó, a sua igreja pode ficar sem você nesse período de 10 dias. Ela, doutor, por favor, a minha igreja até pode ficar sem a minha presença nesse período de 10 dias. Mas o problema sou eu que não posso ficar esses 10 dias sem estar na presença do meu Deus. Isso me ensina, meu irmão e minha irmã, que esta mulher da ilustração, ela priorizava o seu período com Deus e mais, ela priorizava dentro do templo. Por isso que os seus momentos de estar na igreja são tão especiais para ela e ela não conseguiria ficar sem a igreja. Ela tinha ânsia de estar na presença de Deus. Com a pandemia, isso foi tirado de nós por um período. Essa comunhão com o corpo, com os irmãos. Mas tudo vai voltar ao normal para a honra e glória do Senhor. Mas enquanto isso, seja como essa senhora, você, eu, jamais podemos ficar sem o nosso momento de intimidade com Deus. A palavra de Deus ainda é clara quando diz: entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fale em secreto, que teu pai que te vê em secreto te recompensará. Esse teu quarto, tua porta, em secreto, me ensina e te ensina os momentos de intimidade com Deus. Eles precisam ser valorizados por mim e por você. Eles precisam ser de uma maneira da qual eu e você nos sentimos bem em realizar. Temos prazer em realizar. Ficamos ansiosos para que chegue logo outro momento de estar naquele canto, e não precisa ser o seu quarto, não precisa ser uma sala, você pode estar ali na sua mesa, mas você reservou aquele momento de estar orando e lendo a palavra de Deus. Não esqueça, meu irmão e minha irmã, a oração, ela traz paz. Você quer paz? Ore. Você quer as bênçãos de Deus? Conheça as promessas que estão em sua palavra. Ore em cima das promessas que estão na palavra de Deus. Faça uso da palavra de Deus. E este Deus te recompensará. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe a sua família. E não esqueça, antes de escolhas, faça como Jesus. Ore. Antes de situações que você sabe que não tem como fugir ou sair, ore. Antes de alimentar-se, ore. Sejamos nós, aqueles e aquelas que priorizam os momentos com Deus. John Wesley, o fundador do movimento metodista,
ele priorizava a oração, priorizava a leitura da palavra. E como nós somos membros da Igreja Metodista, fazemos parte desta instituição metodista, não podemos agir diferente. Priorizar a nossa intimidade com Deus, momento de oração, leitura da palavra. Marque na sua agenda e não permita que nada roube de ti essa paz. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Pai de amor, como é maravilhoso, Deus, estar em Tua presença. Pedimos que o Senhor nos ajude a, independente das nossas tarefas, da nossa agenda de trabalho, de estudo, ó Senhor Deus, do cuidado com a saúde, alimentação, tarefas domésticas, independente de quantos e-mails temos que responder ou reuniões precisamos participar, Senhor Deus, que nós venhamos a ter um tempo contigo, que nós nunca possamos deixar de nos relacionar contigo em primeiro lugar e com as pessoas que amamos. Ajuda-nos a organizar, Senhor Deus, a nossa vida devocional, a aprofundarmos em nosso relacionamento contigo, a nos comprometermos com a Tua obra. Senhor Deus, que não venhamos a ostentar uma espiritualidade, ó Senhor Deus, que o Teu Filho Jesus Cristo chamou de hipocrisia na palavra. Uma oração alta, palavras, Senhor Deus, das quais muitos às vezes nem sabem o que significa. Senhor Deus, tem misericórdia. Precisamos gerar em nós esse cuidado, pois o ativismo ele pode atrapalhar a nossa comunhão contigo, pode atrapalhar, Senhor Deus, o nosso relacionamento com pessoas que amamos, e nós não queremos isso, Pai. A palavra desta noite, ela nos mostra que realmente temos dias corridos, mas ela ressalta o quanto é essencial nós mantermos acesa a nossa vida cristã, mantermos vivo o nosso relacionamento contigo, mantermos, Senhor Deus, ó Pai, momentos dos quais venhamos a reavaliar as prioridades que tem tomado as nossas 24 horas. Deus, obrigada porque o Teu próprio Filho nos serve de exemplo na Tua palavra. Obrigada porque o Senhor nos ajuda a sermos melhores e a termos conhecimento, Senhor Deus, de situações das quais o mundo tem enfrentado. Mas o Senhor nos dá condição de orar e clamar a Ti por misericórdia. Ó Deus, continue a direcionar a nossa vida, continue, Senhor Deus, a nos ensinar a estar atentos à Tua palavra. Palavra que traz paz, palavra que liberta, palavra que ensina, mas a palavra que também nos alimenta. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tem uma canção que diz assim: na oração encontro calma, na oração
encontro paz. Orar a Deus faz bem pra alma. Falar com Deus me satisfaz. Que este seja o meu sentimento e o teu sentimento a partir de agora, nessa oração final. Falar com Deus, encontramos calma. Falar com Deus, encontramos paz. Orar a Deus faz bem para a alma. Falar com Deus nos satisfaz. Amém? Então, vamos orar. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Esteja direcionando, Pai, a nossa semana, as nossas vidas. E pedimos, Senhor Deus, que o Senhor traga um ânimo novo a cada irmão, a cada irmã. Ministre, Senhor Deus, a tua cura na vida dos teus filhos, na minha vida. Transforme as nossas vidas. Faça algo novo. E pedimos a tua bênção, Pai. O teu direcionamento para o nosso país, para os líderes, para aqueles e aquelas que estão à frente, Pai, e que possuem alguma autoridade, que o Senhor dê discernimento para ter atitudes, para serem, Senhor Deus, homens e mulheres de caráter. Assim pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo permaneça em nossas vidas e caminhe conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Receba o abraço da sua pastora.